Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da Unesp 2025. É a questão número 19. A questão diz assim: em aviação, há algumas velocidades típicas referentes a alguns procedimentos e momentos do voo, cujos valores são específicos para cada aeronave. Duas dessas velocidades são a velocidade V1, que é a velocidade máxima durante a corrida para a decolagem, para a decisão do piloto de decolar ou desistir da decolagem. Até a velocidade V1, é possível desistir da decolagem com segurança. Acima dessa velocidade, a decolagem é obrigatória. E a velocidade de cruzeiro, Vcruz, velocidade constante em que uma aeronave opera durante a maior parte do voo. Considere que, para uma aeronave de grande porte com 2 motores, decolar de um aeroporto cuja pista de decolagem tem 1.750 metros de comprimento, os valores de V1 e de Vcruz sejam respectivamente 140 nós e 500 nós, e que o consumo médio dessa aeronave seja de 1.100 kg de querosene de aviação por hora e por motor. Tem 2 motores, tem que ficar atento a isso. Durante um voo com velocidade de cruzeiro. Sendo 1 metro por segundo igual a 3,6 km por hora igual a 2 nós, isso aqui é importante para fazer a conversão para o sistema internacional, e que para atingir a velocidade V1, essa aeronave tem de percorrer 70% do comprimento da pista, partindo do repouso e com aceleração escalar constante. Calcule item A. A intensidade da aceleração da aeronave em metros por segundo ao quadrado em sua corrida para a decolagem até atingir a velocidade V1. Bom, pessoal, vamos anotar os dados? Temos muitas informações nesse problema, né? A gente tem aqui o comprimento da pista, que vamos chamar de ΔS, que é 1.750 metros, né? Ele fala aqui que essa aeronave tem de percorrer 70% do comprimento da pista para poder atingir o V1, né? Então, quanto que é 70% de 1.750? Eu tenho que 1.750 metros é 100%. Eu quero saber 70% é x. Quem faz de cabeça tá tranquilo, tá? 100x vai ser igual a 122.500. Corta os 2 zeros, corta os 2 zeros. X vai ser igual a 1.225 metros. Então, para atingir V1, ele tem que percorrer os 70%, que corresponde a 1.225 metros, ok? Então, a gente já está analisando os dados antes, fazendo as conversões antes, para depois só aplicar a equação, tá bom? Então, vamos lá. Velocidade 1, ele fala aqui, velocidade 1, é 140 nós. Velocidade de cruzeiro é 500 nós. Ele quer essa aceleração em metro por segundo ao quadrado. Vamos trabalhar tudo no sistema internacional. Ele fala para a gente que 1 metro por segundo é 2 nós. Então, isso quer dizer que 140 nós vai ser x. Multiplica cruzado, 2x igual a 140. X igual a 140 sobre 2. X igual a 70 metros por segundo. Então, é só eu dividir por 2. A mesma coisa com 500 nós. 1 metro por segundo é 2 nós. 500 nós é x. Multiplica cruzado. É só dividir por 2. Então, 500 sobre 2, 250 metros por segundo. Okay? Ele fala também para a gente do consumo, que é de 1.100 quilogramas de querosene de aviação por hora e por motor. Não pode esquecer que temos 2 motores, tá? E ele fala também que ele partiu com velocidade inicial 0.
Prontinho, pessoal, esses aqui são os nossos dados. Já fizemos as conversões, já fizemos as porcentagens necessárias. Agora sim, vamos fazer o item A. Eu vou fazer na outra folha, vou fazer na outra página para não ficar embolado, tá? Então, ele quer a aceleração. Pessoal, observa, eu não tenho tempo envolvido aqui desse trajeto. Quando eu não tenho tempo, a melhor equação para eu trabalhar para calcular a aceleração, quando eu tenho ΔS, é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Então, essa equação aqui ela é ideal quando o problema não nos fornece o tempo. Tá? É um problema referente a movimento uniformemente variado nessa primeira parte do trecho, né? E ele não nos fornece o tempo. Então, sempre que ele não nos fornecer o tempo, pedir aceleração, nos dar o ΔS, nos dar a velocidade, essa é a melhor equação para utilizar. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de ensino médio resumido para você, de física, tá bom? Vamos lá. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Isso aqui para o item A. Velocidade final ao quadrado, que é a velocidade V1, então vamos escrever V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Esse ΔS é o ΔS que ele percorre para atingir V1. Então, é aquele ΔS 70% que a gente calculou. Tá vendo aqui? Para ele atingir V1, ele precisa percorrer 70% da pista, que corresponde a 1.225 metros. Não é o comprimento todo da pista, tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso. E a velocidade V1, partindo do repouso até V1, é 70 metros por segundo, tá? E nós já convertemos de nós para metros por segundo. Então, vamos preencher lá os dados. A velocidade 1 é 70, velocidade inicial é 0, aceleração eu quero descobrir, ΔS é 1.225, que é aquele 70%. 70 ao quadrado dá 7 vezes 7, 49, então vai ficar 4.900. 0 ao quadrado é 0, 1.225 vezes 2 vai dar 2.450, vezes A. Corta um zero, a aceleração vai ser 490 dividido por 245, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Prontinho, finalizamos o item A. Vamos para o item B. O consumo de querosene da aeronave em quilogramas em um voo que ele tenha permanecido com a velocidade de cruzeiro por 3.600 metros, tá? Então agora no item B apareceu mais uma distância. Ele me fala de um ΔS, né? Ele permaneceu na velocidade de cruzeiro, que é 250 metros por segundo, por uma distância que é de 3.600 quilômetros, tá? Então, agora ele está usando outros dados também. Lembrando que é 1.100 quilogramas de consumo, né, de querosene da aviação por hora. Então, é o ideal aqui que essa velocidade esteja em quilômetros por hora, para a gente poder achar essa quantidade de hora e fazer uma regra de 3 simples, tá? Então, ele fala aqui também que a velocidade de cruzeiro é uma velocidade constante. Se é uma velocidade constante, eu vou usar a velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Não preciso usar as equações do movimento uniformemente variado, tá? Tem que ficar bastante atento ao enunciado do tempo. Então, como eu mostrei aqui para vocês, né? Mostrei a equação de Torricelli, agora a gente vai usar a velocidade média, onde velocidade média é dada por ΔS dividido por ΔT, ou seja, o espaço dividido pelo tempo, tá? Sendo que o interessante aqui é que eu converta essa velocidade para quilômetros por hora, ou seja, que eu multiplique o valor por 3,6 para encontrar a quantidade de horas percorrida nesse espaço, tá bom? Item B, vou usar a velocidade média, ΔS, sobre ΔT. Lembrando que a velocidade de cruzeiro é 500 nós, que deu 250 metros por segundo. E para converter para quilômetros por hora, é só eu multiplicar o valor por 3,6. Isso vai me dar 900 quilômetros por hora.
E ele percorre com essa velocidade de 900 km por hora uma distância de 3.600 km. Agora só falta descobrir o tempo que ele gastou para fazer isso. Então 900 vai ser igual a 3.600 dividido por ΔT. Multiplico o cruzado, 900 ΔT igual a 3.600. Corto os zeros, ΔT 36 sobre 9, ΔT igual a 4 horas. Não terminou, tá, pessoal? Eu sei que ele consumiu 1.100 kg a cada hora por motor. 1.100 kg ele percorreu em 1 hora. Em 4 horas, quanto ele gastou, né? X vai ser igual a 1.100 vezes 4, que vai ser 4.400 kg por motor. Aí eu tenho 2 motores, então é só eu pegar. X vai ser igual a 4.400 vezes 2, porque são 2 motores, ou seja, 8.800 quilos no total de consumo de combustível, porque tem 2 motores, ok? Então você vai responder completinho lá na sua questão discursiva, tá? Ele pergunta assim: o consumo de querosene da aeronave em quilogramas em um voo que ele tenha permanecido com a velocidade de cruzeiro por 3.600 km. Você vai responder: o consumo de querosene da aeronave em quilogramas foi de 8.800 kg para os 2 motores. Tá? Considerando os 2 motores, mas responda completinho, que em provas discursivas é mais interessante você dar uma resposta completa também após achar o valor, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 20. A questão diz assim: a figura mostra uma vela acesa diante de uma lente esférica feita de vidro com um centro óptico O imersa no ar e alguns raios de luz emitidos pela chama dessa vela antes e depois de incidirem sobre a lente. Então tem um raio aqui, quando ele emerge sai aqui, incidiu aqui, emergiu paralelo, incidiu no centro óptico, permaneceu aqui no centro óptico. Considere tangente de 30 igual a raiz de 3 sobre 3 e admita que essa lente obedeça às condições de nitidez de Gauss. Item A. Essa lente apresenta comportamento óptico convergente ou divergente. A imagem dessa vela conjugada por essa lente pode ser projetada sobre um anteparo? Responda e justifique suas respostas com base nas trajetórias dos raios mostradas na figura e no fato de a imagem conjugada ser real ou virtual. Tá? Vamos fazer uma breve revisão, pessoal, de lente convergente e divergente? Olha só. Lente convergente, a gente desenha ela dessa forma, com as setinhas para fora. Lente divergente, a gente desenha com as setinhas para dentro. Reparem que aqui ele desenhou somente a lente e ele pergunta para a gente se é convergente ou divergente, tá bom? Então, reparem, na lente convergente, o raio, quando incide em paralelo, são chamados raios notáveis, incide em paralelo, ele emerge lá no foco. Tá? Como é uma lente, a gente tem índice de refração diferente, a gente fala que refrata. Tá? Então ele emerge lá no foco, paralelo foco. Quando a lente é divergente, ele vai ser paralelo, vai emergir lá do lado oposto, só que o prolongamento do raio que vai lá para o foco linha, que é onde a imagem vai ser formada, está do lado esquerdo, então é formada pelo prolongamento do raio. Tá? Então, a gente tem aqui na lente convergente, incidiu no foco, refratou, emergiu em paralelo. Incidiu no foco, tá vendo? Na direção do foco, emergiu em paralelo, na divergente. Então, você já está vendo que o comportamento desses raios aqui é de uma lente divergente. Incidiu no centro óptico, retorna no próprio centro óptico, ok? Então, a gente já sabe que a lente é divergente, está divergindo os raios, tá bom? Então, olha só, comportamento convergente, comportamento divergente, tá bom? Então, a gente já viu aqui prolongamentos do raio. Então, se a gente sabe que esse raio aqui emergiu em paralelo, quer dizer que esse raio aqui estava incidindo no foco,
tá? Vamos voltar lá para o nosso resumo. Vamos pegando as informações lá e vamos colocando aqui. Ok? Se ele incide no foco, ele emerge em paralelo, tá vendo? Incidiu no foco, emergiu em paralelo. Isso aqui são chamados de raios notáveis. Esse aqui também é outro raio notável, tá bom? Ok. Então já sabemos que o foco dessa lente divergente, vamos desenhar já aqui. Setinhas para dentro. E aqui está a nossa distância focal, que é a distância do centro óptico até o foco. Até o foco. Então essa aqui é a distância focal. A gente tem aqui a distância P. P é a distância do objeto até a lente. Temos também aqui o O, que é o tamanho do objeto, tá bom? Temos algumas informações aqui só de análise, assim, superficial. Então não começamos a resolver os itens, tá? Então, lente divergente. Pessoal, esse aqui é o print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para ENEM vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Tem toda a parte de conteúdo de ótica lá, tá? Resumido para vocês. Então, a lente divergente, ela sempre vai formar imagens virtuais, direitas e menores que o objeto. Se você tivesse que comparar com os espelhos esféricos, você lembraria do espelho convexo, tá? Então, o que acontece? A lente divergente, independente da posição do objeto em relação à lente, vai formar sempre imagens virtuais, direitas e menores que objetos. Imagens virtuais não são projetadas, tá bom? Então, olha só o que ele fala aqui pra gente. Essa lente apresenta comportamento óptico convergente ou divergente? Então, a gente já pode escrever aqui. Divergente. Você pode desenhar, falar dos raios notáveis, tá? A imagem dessa vela conjugada por essa lente pode ser projetada sobre um anteparo? Não pode ser projetada, pois as lentes divergentes formam imagens virtuais, direitas e menores que o objeto. Deixa eu arrumar aqui, que foi lá para fora do quadrado. Responda e justifique suas respostas com base na trajetória dos raios mostrados na figura e no fato da imagem conjugada ser real ou virtual. Então, exatamente, pela lente divergente formar somente imagens virtuais, essa imagem não pode ser projetada pelo anteparo, somente as imagens reais, tá? E ela vai ser direita e menor que o objeto, tá? Basicamente isso. Tá bom? Então, muito importante você estudar os raios notáveis nas lentes convergentes e divergentes, isso cai demais, tá? E estudar o comportamento. Nas lentes convergentes, dependendo da posição do objeto em relação à lente, essas imagens vão variar os seus tamanhos, tá? Então, existem várias propriedades para vocês estudarem aí em relação à lente convergente, mas a divergente são só essas três, tá? E independente da posição do objeto, ela sempre vai ser virtual, direita e menor, a imagem, tá? Então vamos lá, prontinho, item A. É claro que você vai desenvolver um pouco mais isso aí lá, né? Vai desenhar, vai falar que o raio tem dois raios notáveis aqui, né? Vai falar dos raios notáveis, um incidindo no foco e emergindo em paralelo, né? No centro óptico. Pode explorar um pouco mais a questão, mas basicamente é isso aqui, tá? Resposta final. B. Qual a distância em centímetros da imagem dessa vela conjugada por essa lente ao centro óptico da lente? Para a gente poder descobrir essa distância da imagem até o centro óptico, a gente tem que relembrar a lei de Gauss. A lei de Gauss nos diz que 1 sobre a distância focal é igual a 1 dividido para P, que é a distância do objeto. Aqui acabei tirando o print dos espelhos esféricos, tá? Mas a lei é a mesma. Que é a distância do objeto até a lente, nesse caso aqui, e P' é a distância da imagem até a lente, tá bom? Então, a gente conseguiu localizar a distância focal naquela lente, a gente sabe a distância do objeto até a lente e queremos descobrir o P', tá bom? Então, a lei de Gauss que a gente vai utilizar para resolver esse problema. Então, a gente tem o P, que é 45 centímetros, o F nós não temos, né?
e não temos também o P'. Então a gente precisa descobrir quem é essa distância focal. Então ele não deu essa tangente de 30 à toa, ele quer que a gente observe os triângulos, né? Então se você observar, olha só, esse ângulo aqui é 30 graus, certo? Olha só que ele fala pra gente, esse ângulo é 30 graus. Então isso quer dizer que esse ângulo aqui também é 30 graus. Então o que a gente vai observar? Esse triângulo grande aqui, ó, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, e daqui até aqui. Esse triângulo retângulo aqui, ó. A gente vai observar ele todinho, porque a gente tem essa altura aqui do objeto, que é 18 raiz de 3. Temos também esse cateto aqui, que vai ser P mais F, que aqui, ó, isso aqui é P, isso aqui é F. Então a distância total aqui é P mais F, né? Então a gente consegue usar a tangente. Tangente de θ não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então a tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 18 raiz de 3, oposto a quem? Oposto ao ângulo, 30 graus, dividido pelo cateto adjacente, que é P mais F. O P vale 45, então 45 mais F. Então a tangente de 30 eu sei que é raiz de 3 sobre 3, que vai ser 18 raiz de 3 dividido para 45 mais F. Corta a raiz de 3, aqui vai ficar 1, multiplica o cruzado. 45 mais F vezes 1, 45 mais F, 18 vezes 3 vai ser 54. Quem está somando passa diminuindo, então 54 menos 45. Vou terminar aqui. F vai ser igual a 9 centímetros. Então descobrimos qual vai ser a distância focal dessa lente, 9 centímetros. Só que lembrando que nas lentes divergentes, não pode esquecer isso, o raio é negativo, ou a distância focal é negativa, ok? Então, aqui vai entrar menos 9, não pode esquecer disso, tá bom? Senão dá errado lá na conta. Vai ficar 1 dividido para menos 9 igual, se a lente fosse convergente, seria positivo. Tá? Então, muita atenção nisso daí. Tem que estudar essas propriedadezinhas dos sinais, tá? 1 dividido para P, que é 45, mais 1 sobre P'. Prontinho. Agora eu só vou descobrir P', que é a distância da imagem até o centro óptico, tá? Pessoal, olha só como eu vou fazer essa continha aqui. Eu não vou fazer o mínimo múltiplo comum. Eu vou multiplicar toda a base. Eu vou fazer 2 trações. É assim que eu costumo fazer, tá? Os alunos costumam achar mais fácil, tá? Mas veja aqui que vocês acham mais fácil de fazer. Podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou pegar o menos 9, vou multiplicar por 45 e vou multiplicar por P'. No final, não se preocupe, isso tudo aqui corta, tá? Tá vendo que eu multipliquei toda a base? Não tirei mínimo, tá? Eu só multipliquei toda a base. Então vamos lá. Quando eu passar isso aqui dividindo para isso, o que sobra? Somente isso aqui. Tá vendo? Que isso tudo dividido para isso, o que é igual e semelhante se corta. Então só sobra 45 P'. Porque como tem 1 aqui em cima, qualquer coisa que eu dividir, multiplicar por 1 vai dar isso aqui. Então vai sobrar o que está do lado, tá vendo? Olha só, faz esse teste aqui. Menos 9 vezes 45 vezes P' dividido para 45, o que é comum? 45 é comum, então o que sobra? Menos 9 P'. Aqui o menos, pessoal, cortou com menos também, tá? O menos 9 cortou com menos 9 inteiro. E aqui, quando fizer menos 9 vezes 45 P' dividido para P', cortou P', sobrou menos 9 vezes 45. Entenderam? Agora pronto, acabou a base, não preciso mais disso aqui embaixo. Então ficou 45 P' igual a menos 9 P', menos 9 vezes 45 vai dar 405. Essa continha é fácil de fazer, né? Passo para cá somando, 45 P' mais 9 P' igual a menos 405. Quem
45 mais 9 vai dar 54. Vou continuar aqui em cima, tá? Então, 45 mais 9, 54, pelinha igual a menos 405. Pelinha vai ser igual a menos 405 dividido para 54. Pelinha vai dar menos 7,5 centímetros. Tá? Então, a distância da imagem formada até a lente vai ser de 7,5 centímetros. Negativo por causa da propriedade aí das lentes divergentes, tá bom? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Então, pessoal, estudar a lei de Gauss é muito importante, tá bom? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Cai demais esse tipo de prova. E aqui ele usou também, aproveitou para usar a relação trigonométrica, tangente, tá bom? Então, é muito comum. Óptica geométrica, a gente usa muito trigonometria também, tá? Nesse tipo de questão. Bom, pessoal, é isso. Questão número 21. A questão diz assim: em uma impressora para computadores, gotas de tinta eletrizadas, ao serem submetidas a um campo elétrico uniforme, são desviadas e guiadas para posições específicas de uma folha de papel. Considere que uma gota de massa 2 vezes 10 a menos 11 kg e carga elétrica igual a 4 vezes 10 elevado a menos 14 coulombs penetra com velocidade horizontal V0 pelo ponto P em uma região que atua apenas um campo elétrico uniforme de intensidade 8 vezes 10 a quarta newton por coulomb na direção Y e em seu sentido positivo, e o campo gravitacional G conforme a figura. Então, a gente tem o campo elétrico agindo na partícula e o campo G. Adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e sabendo que essa gota atinge o ponto Q de coordenadas x, q e y, q 0,03 centímetros, sobre a folha de papel, calcule item A. Antes de ler, o item A, vamos analisar os dados da questão, ver o que a gente precisa converter, tá bom? Dados. Vamos lá, a gente tem a massa da gota na gota, 2 vezes 10 a menos 11 quilos. A gente tem a carga Q, 4 vezes 10 a menos 14 coulombs. A gente tem o campo elétrico uniforme 8 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. A gente tem essa distância D aqui, ó, D, que é onde a partícula vai parar, que ele fala. D vai ser 0,03 centímetros. Vamos converter isso. Reparem que está tudo no sistema internacional, isso aqui não está. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro eu vou colocar isso aqui em potência de 10. 3 vezes 10 a menos 2 centímetros, 3 dividido para 100, é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 centímetros. Para eu converter para metro, é só multiplicar por 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 metros. Então, aqui eu repito o número, repito a base e somos expoentes. Menos 2 mais menos 2, menos 4 metros. Então, meu D é 3 vezes 10 a menos 4 metros, que é a distância aqui, ó, em relação à base horizontal x, que essa partícula vai percorrer, tá? Temos a gravidade, que é 10, Essa gravidade, pessoal, está indicando aqui pra gente que essa partícula está sofrendo ação de uma força-peso, porque ela tem massa, está submetida à ação da gravidade, então ela tem força-peso agindo nela. Então, como essa partícula a gente já sabe que ela vai subir para poder chegar no ponto que ela vai fazer esse movimento aqui, ó, parabólico, o arco de parábola, a gente sabe que está agindo na partícula uma força elétrica vertical sentido para cima e uma força-peso, sendo que essa força-peso ela é menor que a força elétrica. Como eu sei disso? Ele está falando aqui para mim que ela está subindo. Então, a força elétrica tem que ser maior que a força-peso para ela poder subir, Senão ela ficaria em equilíbrio, tá bom?
Então tem que ficar atento a essas informações aí que nem sempre vão estar assim clara para a gente, né? Então ele fala também que essa carga ela é positiva. Então vamos relembrar alguns conceitos importantes, pessoal. Coloquei alguns prints do meu e-book de equações aqui, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. O link está fixo aqui nos comentários caso você tenha interesse de conhecer. Vamos começar falando da força elétrica. Vamos focar nesse print aqui agora, tá? A força elétrica é dada por carga vezes o campo elétrico. Então, a partícula está submetida a um campo elétrico. Se essa partícula tiver uma carga positiva, a força elétrica vai estar na mesma direção e sentido do campo elétrico, ou seja, para cima. Também por isso que eu desenhei aqui a força elétrica para cima. Bom, porque ela era positiva, tem que ficar atento a isso, tá? Se ela fosse negativa, seria o contrário. Então, a gente sabe que a força elétrica é dada por carga vezes o campo, que a gente revisou ali. Força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Grandezas vetoriais, a força e o campo, tá? E o peso, pessoal, se a gente relembrar, é massa vezes a gravidade, tá? Então a gente tem massa vezes a gravidade para baixo e carga vezes campo para cima. Vamos lá agora para o item A. A aceleração dessa gota em metros por segundo ao quadrado no trajeto entre P e Q. Então, se a partícula vai fazer esse movimento aqui, ó, repare um desenho não, que aqui na mesa digitalizadora é um pouco ruim para desenhar. Ele tem que fazer um arco de parábola, tá? Espero que vocês entendam aqui que desenhar na mesa digitalizadora é um pouco ruim, tá bom? Então ele tem que fazer um arco de parábola, mas não é isso que ele está falando aqui não. Então isso quer dizer que a partícula vai sair daqui do ponto P e vai começar a subir. Vai passar por aqui, aqui. Lembrando que tem uma força elétrica agindo para cima e a força peso agindo para baixo. A força elétrica é maior que a força peso, tá? Então a gente vai jogar aqui na força resultante, a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, para a gente poder encontrar esse valor. Então força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então força elétrica menos o peso é igual a massa vezes a aceleração, tá? No caso aqui, a força elétrica é maior que a força peso, então ela é positiva. A força peso está contrária ao movimento, ela é negativa, tá bom? Então vamos abrir a equação. Força elétrica é Q vezes E. Peso é massa vezes gravidade. Massa vezes aceleração. Não pode esquecer, pessoal, que esse tipo de questão vai muito envolvendo as forças e você tem que colocar aqui a força resultante, tá? O valor da carga, que sabemos que é 4 vezes 10 a menos 14. O valor do campo elétrico, 8 vezes 10 a quarta. Menos a massa, 2 vezes 10 a menos 11. A gravidade é 10. A massa, 2 vezes 10 a menos 11. A aceleração eu quero descobrir, tá? 8 vezes 4 vai dar 32. Repito a base, somos expoentes. Menos 14 mais 4 vai dar menos 10. Menos, repito o número aqui, né? Repito a base, somos expoentes. Aqui tem 1. Menos 11 mais 1 vai dar menos 10. Igual a 2 vezes 10 a menos 11A. 32, está na mesma base, eu posso diminuir os números. 32 menos 2 vai dar 30 vezes 10 a menos 10. Igual a 2 vezes 10 a menos 11A. Quem está multiplicando, passa dividindo. 30 sobre 2 vai dar 15. 10 a menos 10. 10 elevado a menos 10. Repito a base e diminuo os expoentes. Menos 10 menos 11 vai ficar menos 10 mais 11, que vai dar 1. Aceleração igual a 150 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? O valor é alto mesmo, tá? Não estranhe, porque a partícula tem uma massa muito pequena, né? Então ela vai estar muito rápida. Ok? Item B.
a diferença de potencial em volts entre os pontos P e Q e o trabalho realizado pela força elétrica em joules no trajeto entre P e Q. Então, ele quer duas coisas aqui no item B, a diferença de potencial e o trabalho realizado. Então, vamos voltar lá para a nossa revisão. Nós vamos descobrir o potencial elétrico que ele está pedindo aqui por essa equação, porque ele fala para a gente que o campo elétrico é uniforme. Então, a equação do campo elétrico uniforme é o que eles chamam de EDU, né? E vezes D igual a U, tá? Então, tem que saber o que significa cada grandeza. U é a tensão elétrica, o potencial elétrico em volts. E é o campo elétrico em volts por metro no sistema internacional, ou Newton por Coulomb. E D é a distância, tá bom? Então, a gente vai encontrar, primeiramente, o potencial elétrico por aqui. Depois, vamos usar a equação do trabalho, tá? Que vai ser igual a carga vezes o U que nós encontramos aqui, que é o potencial elétrico, tá? Trabalho vai sair em joule, a carga elétrica tem que estar em Coulomb, tá, pessoal? Lembrando que esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá bom? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física resumido do ensino médio para você. Vou realizar nessa área aqui para não ficar embolado. Então, eu sei que U é igual a E vezes D. U é o que eu quero descobrir. Item B. O campo elétrico, olha os nossos dados aqui, 8 vezes 10 à quarta. Distância, 3 vezes 10 a menos 4 metros, né? Que nós já convertemos aqui lá no início, na análise dos dados. U vai ser igual a 8 vezes 3, 24. Repito, a base somos expoentes. 4 mais menos 4 dá 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 24 volts. Agora, o trabalho nós vimos que é Q vezes U. Trabalho vai ser igual. A carga vale 4 vezes 10 a menos 14 Coulomb. Vezes o U que nós encontramos, 24. Trabalho vai ser igual a 24 vezes 4, 96, vezes 10 a menos 14 joules. Para colocar em notação científica pode colocar, mas assim também vai estar certo, tá? Então, potencial em volts é 24 e o trabalho vai ser 96 vezes 10 a menos 14 joules, tá bom? Pessoal, essas equações caem demais em provas da FUVEST, da Unesp, tá? Então é muito importante estudar. No Enem nem cai tanto assim, mas nas paulistas costuma cair. Tá? Então não esquece de trabalhar a força resultante quando a gente vai falando de aceleração, movimento da partícula, tá bom? Das forças que estão atuando, muito importante você estudar essa parte. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.